125, enquanto louvamos a Deus nesse hino, vamos adorar também com as nossas contribuições em formas de dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. 125. Glória a Deus. Pedimos também, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos, que de bom grado, Senhor, contribuir para a manutenção da tua casa. Abençoa também, ó Pai, aqueles que não puderam, Senhor, sabe, em todas
Pode ser, irmãos? Amém. Leda, tem condição das irmãs louvar? Amém? As irmãs vão louvar o Senhor. Depois do louvor das irmãs, a gente vai trazer a palavra através da misericórdia de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória.
pé, meus irmãos. Romanos, capítulo 2. Foi me dada a incumbência de abrir esse capítulo falando do versículo 1 até o versículo 5. E o tema do versículo 1 até o versículo 5 é que o julgamento divino é de acordo com a verdade. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso. Romanos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Leitura alternada como de costume. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesoras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Amém? Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, te exalto, te agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de falar com a tua palavra. Deus, essa palavra não é minha, essa palavra é tua, inspirada pelo teu Espírito Santo. Nessa noite eu me coloco na posição de servo, que é o que eu sou, para fazer o teu querer e a tua vontade. Senhor, ilumina a minha mente e o meu coração, para fazer a tua vontade e o teu querer nesse lugar. Eu te peço também, Senhor, que estende as tuas mãos sobre a vida de cada um dos teus servos, para que a tua palavra, Senhor, adentre os seus ouvidos, o seu coração e a sua mente, Pai. Em nome de Jesus, tudo isso, Senhor, é para a honra, para a glória e para louvor do teu santo nome. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, sente, por favor, e eu peço que você não feche a sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou fechar, porque o púlpito aqui é pequeno. Eu estava falando com os irmãos, Alto, que eu quero fazer um púlpito pelo menos 1 metro maior, para a gente poder colocar a Bíblia aberta, o estudo aberto. O esboço, né? Ajuda, né? Ainda mais eu, irmãos, porque às vezes os irmãos veem eu mexendo aqui, né, na Bíblia para lá e para cá, é porque assim, irmãos, eu tenho 5 graus de miopia no olho e 5 de astigmatismo no mesmo olho, e no outro olho eu tenho 4 de miopia e 4 de astigmatismo. Então eu tenho muita dificuldade de enxergar para ler. Então se a letra não for grande, eu tenho muita dificuldade para enxergar. Então às vezes os irmãos veem eu mexendo para lá e para cá, é que eu estou tentando entender o que eu estou lendo, e muitas vezes eu tenho dificuldade com isso, só para os irmãos saberem. Mas, irmãos, nós estamos essa é a 5ª semana, né, pastor? 5ª semana. Nós estamos já há 1 mês falando sobre o livro de Romanos. Iniciamos no capítulo 1. E se os irmãos perceberem o texto que a gente leu, o início do capítulo 2, o início do capítulo 2 ele começa com, sua Bíblia está aberta aí, né, irmãos? Ele começa com portanto, né? E como ele começa com portanto, isso quer dizer que ele está querendo dizer
do versículo anterior. Ele está concluindo algo. Portanto, quer dizer assim, ó, eu disse isso. Então, isso faz parte do texto passado. Então é impossível eu começar a falar do capítulo 2 sem voltar para o final do capítulo 1, com a licença do pastor que falou aqui no final do capítulo 1, mas eu preciso voltar um pouco para os irmãos poderem ficar contextualizados. E antes de voltar, algum dos irmãos tem a Bíblia NVI? Está com essa Bíblia aqui hoje? Você não? Amém. Eu quero ler o texto aqui, o mesmo texto que a gente leu, mas eu quero ler na NVI, tá? Eu coloquei no esboço aqui os mesmos versículos, só para os irmãos entenderem o cerne do que a gente vai falar hoje. Os textos da NVI são a mesma coisa do texto que o irmão tem aí, só que ele traz uma linguagem mais simples de entender. Então diz assim, ó: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas e é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Eu acho que só por essa leitura eu já podia até parar de falar, né, irmãos? Eu acho que o texto ele é bem claro, né, sobre o que a gente vai falar nessa noite. Mas eu preciso voltar um pouco. Se eu voltar um pouco no capítulo 1, no final do capítulo 1, e os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, a gente vai ver que Paulo está falando ali para os romanos o seguinte: ele fala assim, ó, não existe ninguém inocente. Não existe ninguém inocente. E isso é um paradoxo, né? Pare para pensar comigo. Imagina uma tribo isolada, vamos dizer no Amazonas, né? Tem muito lugar isolado no Amazonas aí, que as pessoas têm que viajar 5, 6, 7 dias de barco para conseguir chegar lá e muitas vezes nem conseguem, não é isso? A gente vê os irmãos que vêm aqui testemunhar, que evangelizam aquela região. Mas imagina uma tribo no Amazonas isolada, completamente isolada, sem nenhum contato com nenhuma civilização. Imagina que essa tribo é composta de 100 pessoas. E essas pessoas nunca ouviram falar que Jesus existe, e muito menos que Ele morreu na cruz para trazer salvação para quem quer que seja. Imagina essa situação. E aí imagina o ministério do Madureira levanta um missionário aqui na cidade comigo, a Elaine. A Elaine tem dom para isso. Levanta aqui a Elaine, Deus toca no coração dela e ela fala assim: eu vou lá para o Amazonas, eu vou lá pregar. Tem uma tribo lá com 100 índios que eles nunca ouviram falar de Jesus Cristo, e eu vou lá falar de Jesus Cristo para eles. Chegando lá, a Elaine prega com a eloquência que ela tem, porque é difícil alguém ficar triste do lado da Elaine, né? Não tem como. Quando ela pega o microfone já dá alegria, né? Então é difícil, né? É difícil alguém ficar triste do lado dela. Mas a Elaine chega lá, com essa eloquência que ela tem, prega o Evangelho de Jesus Cristo.
E através do Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo trabalha no coração desses índios. Mas dos 100 índios que existiam lá, apenas 50 reconhecem Jesus como Salvador e aceitam Jesus. A Elaine fez um excelente trabalho, sendo usada por Deus. E por causa da instrumentalidade da vida dela, Deus salva 50 pessoas. O que acontece com as outras 50? Que não quiseram ver, que não deram atenção, que não deram crédito para a pregação da Elaine, que não aceitaram. Com certeza, sem sombra de dúvida, e a Bíblia vai me garantir isso. A Bíblia fala o quê? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então a gente sabe o destino dessas pessoas. Mas Paulo aqui ele vai na contramão disso. Se você parar para analisar o que Paulo está dizendo, e aí isso está lá em Romanos 1, do 21 até o 23. Olha o que Paulo fala. Paulo aqui, com as palavras de Paulo, ele está querendo dizer assim o seguinte, ó. Aquela tribo lá de 100 índios que a Elaine foi lá pregar, e chegou lá, 50 se converteram e aceitaram Jesus. Na realidade, se a gente for parar para pensar com os nossos olhos, talvez, se a Elaine não tivesse ido lá, e nenhum deles conhecesse a Jesus Cristo, e nem ouvisse, morresse sem ouvir falar de Jesus Cristo, a gente poderia pensar, né? São inocentes. Eles nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Eles não sabem que Jesus existe. Mas a pregação da Elaine condenou 50. Não é? O raciocínio está errado? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Mas alguém teria uma justificativa que vai falar, não, eu nunca ouvi falar de Jesus Cristo, mas a Elaine chegou lá e falou. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, ó. Abra comigo aí, Romanos 1. E alguém lê para mim aí o 21, o 22 e o 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se esvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Olha só, Paulo está dizendo aí o contrário do que eu falei aqui para vocês. Paulo está dizendo assim o seguinte, ó. Aqueles 100 índios que estão lá, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, eles não são inocentes. Nenhum deles. Na realidade, a Elaine não condenou 50. A instrumentalidade da Elaine salvou 50, porque os 100 estavam condenados. Os 100 estavam. A gente precisa entender isso, irmãos, para continuar o estudo. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, ó. O que o Aldo acabou de ler aqui foi o seguinte, Paulo está dizendo assim, ó. Desde sempre, desde a fundação do mundo, Deus tem se manifestado a todos os homens. Não existe ninguém inocente. Não existe ninguém inocente. Tem muita gente que acha que a gente serve um Deus cruel. Ah, mas por que Deus salva um e condena o outro? Eu quero, nos poucos minutos que eu tenho aqui nessa noite, dizer para você que Deus não salva um e condena o outro. Na realidade, eu me condeno. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, ó. Desde a criação do mundo, está lá em Romanos 1, a partir do 21. Desde a criação do mundo, Deus se manifestou. Porém,
eu, conhecendo a manifestação de Deus como? Deus se manifesta em primeiro lugar. Deus não precisa de um pregador. Olha para o céu. Olha as estrelas. Olha a lua. Olha o sol. Olha a natureza. Olha os animais. Olha tudo isso. Se você não conseguir perceber que existe um Deus olhando para tudo que Ele fez, é o seu coração que está errado, irmãos. Não é Deus que está culpando você. Porque Paulo vai dizer assim, desde a criação do mundo, Deus sempre se manifestou, de várias formas. Porém eu, conhecendo a manifestação de Deus, eu preferi não render glória a Deus. Eu preferi não render glória a Deus. E eu preferi não agradecer a Deus. Eu, Franciel. Por favor. Você lê a história do Brasil, quando descobriram, você vê que na história do Brasil está falando que nos índios adoravam o sol e a lua de Deus. A gente vai chegar lá. O ser humano, e o irmão Tarcísio está adiantando a minha pregação já. Isso aqui está aqui no esboço, viu, Tarcísio? Está adiantando. Mas eu vou chegar lá, viu, Tarcísio? É interessante o que você está falando. Então, irmãos, eu trouxe essa ilustração aqui para fazer com que os irmãos entendam que a dinâmica é diferente. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente acha que pode cobrar algo de Deus. Não, Deus. Mas por que o Senhor não salva o meu parente? Por que o Senhor não salva aquela pessoa que eu amo? Por que o Senhor não mostra para ele que o Senhor é Deus? Mas Deus tem mostrado todos os dias. Todos os dias Deus tem mostrado que Ele é Deus. Todos os dias Deus tem se manifestado nas nossas vidas. Mas a gente prefere outras coisas. Ao invés de reconhecer o Deus Altíssimo, o Aldo leu ali, eu preferi louvar mais a criatura do que o Criador. Mas vamos seguir. Por causa disso, a gente vem um texto, um dos textos mais difíceis da gente ler, porque dói o nosso coração quando a gente lê Romanos 1. Por causa disso, Deus rejeita o homem. Olha que duro a gente ouvir isso. Por causa disso, por causa dessa rejeição, porque Paulo está querendo dizer assim: primeiro, gente, foi vocês que rejeitaram a Deus. Vocês rejeitaram a Deus. E por causa do coração duro de vocês terem rejeitado a Deus, existe uma consequência sobre vocês. Existe uma consequência. E esse texto que o Aldo leu, Romanos 1, do 21 até o 23, somos nós rejeitando a Deus. E essa rejeição a Deus, ela passa por alguns processos, né? A primeira coisa que está no versículo 21 aí é a futilidade do raciocínio. Deus, no próprio livro de Romanos, mas seguindo mais para frente, chegando lá no capítulo 12, o próprio Paulo vai falar assim: olha, vocês têm que renovar o entendimento de vocês. O entendimento de vocês está errado. Deus nunca foi contra, muito pelo contrário. Deus é a favor de toda ciência e de toda sabedoria, de todo raciocínio e de todo estudo. Deus nunca foi contra isso. A gente tem a mania de pensar que para servir a Deus a gente não pode estudar, né? Não, servir, a letra mata, né? A letra mata. Não, irmãos, Deus nunca foi contra estudo.
Deus nunca foi contra a sabedoria. Deus nunca foi contra curso de teologia. Deus nunca foi contra nada disso. Mas, quando no versículo 21 de Romanos 1, Paulo fala que o raciocínio dos seres humanos, ou pelo menos o que os seres humanos achavam ser sabedoria, o raciocínio deles se tornou fútil. E quando a sabedoria se torna fútil? Toda sabedoria, eu conheço várias pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, que estudou nos Estados Unidos, na Alemanha, que estudaram nas melhores faculdades. Toda sabedoria ela é muito proveitosa, desde que você não coloque Deus para fora da sabedoria. E aqui Paulo está falando sobre isso. A futilidade do raciocínio das pessoas, Deus começou a rejeitar, as pessoas começaram a rejeitar Deus, sabe por quê, irmão Dionísio? Porque elas começaram a raciocinar e colocar Deus fora do pensamento delas, como se Deus não existisse. E todas as vezes que eu, você, qualquer um de nós, pensamos que temos sabedoria fora de Deus, acontece isso aqui, que está acontecendo no versículo 21. O nosso raciocínio ele se torna fútil, porque não existe sabedoria fora de Deus. E aí, o raciocínio se tornando fútil, no versículo 21 ainda vai dizer assim, ó: o coração deles se obscureceu. O coração se obscureceu. E para entender isso, irmãos, eu pensei em falar uma coisa para os irmãos nessa noite. Imagina eu vendar os seus olhos, te colocar dentro de um quarto, com os olhos completamente vendados, um quarto que você nunca esteve, e esse quarto tem várias portas, e só uma porta sem a saída. Na escuridão, você vai ficar perdido. Você não vai conseguir achar a porta. O que Paulo estava querendo dizer aqui é o seguinte, ó: eles estão perdidos. O coração deles se obscureceu. É como se eles estivessem com os olhos vendados, perdidos sem saber para onde ir. Por quê? Porque rejeitaram a Deus. O coração deles se obscureceu. E aqui eu preciso abrir um parênteses, irmão. Não existe luz fora de Deus. O que Salmo diz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê? É a tua palavra. Não existe luz fora de Deus. Por isso o coração deles se obscureceu. E aí no versículo 22 do capítulo 1, o que eles achavam ser sabedoria se tornou loucura. Aí, irmãos, é o que o diabo mais gosta de fazer. É quando você olha para você no espelho e você não consegue enxergar a verdade sobre quem você realmente é. E é isso que o diabo faz. Ele primeiro faz você excluir Deus do seu raciocínio. Depois ele te deixa perdido, obscurecendo o seu coração. Depois você não sabe mais nem se reconhecer. Você não sabe quem você é. E o versículo 22 vai dizer assim, ó:
eles pensando ser sábios, se tornaram loucos. A sabedoria deles se tornou loucura. E eu vejo isso como uma sequência tão pesada, porque logo em seguida, no versículo 23, começa o pecado que Deus sempre abominou, que é a idolatria. Porque aí, irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos. Todo ser humano na face da terra, todo, sem exceção, esses mais de 7 bilhões de pessoas que existem hoje caminhando sobre esse globo terrestre, todo ser humano tem um Deus. Todo ser humano tem um Deus, sem exceção, porque isso está intrínseco na vida de todos nós. O nosso coração sempre almeja por isso. Todo ser humano tem um Deus. E o problema que estava acontecendo aqui e que acontece com toda a humanidade é que a maior parte das pessoas prefere o Deus que não é correto. Muitas vezes o seu Deus pode ser o dinheiro, o seu Deus pode ser os seus filhos, pode ser a sua casa, pode ser o seu carro, ou pode ser você mesmo. Mas todo ser humano tem um Deus. Todo ser humano tem um Deus. E no versículo 23, eu fico pensando, a gente se considera tão sábio, a gente sabe que existe um Criador e um Deus, aí a gente começa a criar imagem e começa a adorar essas imagens. Olha a sabedoria do homem. E aí é quando Deus fala que o resultado de todo ser humano que rejeita Deus, em Romanos vai falar assim: Deus os entregou. E esse entregou aí tem sentido de abandonou. É como se Deus olhasse para mim e falasse: Franciel, faz tudo o que você quer. Todo ser humano sem exceção, todo ser humano sem exceção, no seu coração tem desejo de fazer o que é errado. Todo. Você sabe o que diferencia eu e você dos assassinos, estupradores, serial killers? Você sabe o que diferencia a gente dessas pessoas? A única coisa que diferencia a gente dessas pessoas é que Deus permitiu que eles fizessem o que eles quisessem. E eu e você, Deus ainda segura nas suas mãos. Eu e você, Deus ainda olha para o Franciel e fala assim: não, eu vou refrear o desejo do Franciel de fazer o que é errado. Eu vou segurar ele mais um pouco na minha mão, porque eu tenho um plano na vida dele. Irmãos, isso é maravilhoso. É a única coisa que nos diferencia dessas pessoas. Muitas vezes a gente acha que a gente é mais. Eu sou escolhido. Deus me escolheu. Amém. Eu creio. Deus nos escolheu. Verdade. Mas Deus tem me segurado e tem te segurado nas mãos dele. Quando vem aquele ímpeto de fazer o que é errado,
Deus refreia você. É como se Deus pisasse no freio do Franciel e falasse assim: Franciel, vou te segurar um pouco agora, porque se eu deixar você fazer o que você quer, o seu destino é o inferno. E não existe exceção, irmãos. Não existe exceção. Então, para corroborar um pouco com tudo isso que eu estou falando aqui para você, que o resultado da rejeição a Deus é Ele nos entregando a nós fazermos o que a gente quer. Faz lá o que você quer. Você não quer isso? O teu coração não está cheio disso? Não é o desejo que você tem? Então vai lá e faz. Alguém abre comigo aí Salmo 81. E outra pessoa abre 2 Tessalonicenses. Salmo 81, o verso 10, do 10 até o 12. Segunda Tessalonicenses, o capítulo 2, do 9 ao 12. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir, Israel não quis obedecer. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Olha aí, irmãos. Paulo não está trazendo aqui nenhuma novidade para nós, não. Tinha gente que estava achando que Paulo estava pregando um novo evangelho. Mas Paulo não estava pregando um novo evangelho. O que a Amanda acabou de ler aqui em Salmos é Deus falando assim, ó: o povo de Israel queria me seguir. O coração deles era obstinado. Então eu simplesmente deixei eles fazer o que eles queriam fazer. 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Olha aí. Olha o que Paulo está falando na Tessalonicenses. Olha, Deus, o próprio Deus, mandou para vocês o erro, porque era isso que você queria. O seu coração estava cheio disso. Você não quis a verdade. Eu te dei oportunidade. Deus sempre dá oportunidade. Aqui, Paulo está falando o seguinte, ó: esquece essa história de inocente. Não existe ninguém inocente. Não existe ninguém inocente. E essas pessoas que estão aí fora fazendo barbaridades, desrespeitando a Deus de todas as formas, você pega e fala, às vezes eu até prefiro que não me mande, né? Às vezes as pessoas me mandam uns vídeos de umas pessoas falando umas coisas de Deus, fazendo umas coisas contra Deus. Eu prefiro que nem me mande, mas às vezes quando a gente vê isso, dá tanta revolta na gente que a gente às vezes fica pensando assim: por que Deus não fulmina essa pessoa? Por que Deus não, no meu coração falho, né? Por que Deus não mata essa pessoa? Olha como ela é desrespeitosa. Mas estudando, irmão, para trazer a palavra para os irmãos hoje, eu consegui compreender uma coisa: que a mão de Deus está lá. Sabe como a mão de Deus está alta? Falando assim: faz mais, erra mais, peca mais, porque o dia do teu julgamento está chegando. Pode ir, vai, faz. Pode ir, eu deixo, faz. É isso que Deus está falando. Atos 7, 41 e 42.
E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que não servisse ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Olha aí. Fizeram o bezerro. Deus não poderia ter destruído o bezerro? Né? Deus poderia. No seu imenso poder, poderia ter destruído o bezerro. E falado aqui não, aqui quem é Deus sou eu. Sou eu que sou Deus aqui. Bezerro não. Mas o Aldo leu que Deus virou as costas e falou assim: quer adorar o bezerro? Adora. Eu vou ter 40 anos aqui para abrir sepultura no deserto para vocês. Pode adorar o bezerro. Tanto que o resultado disso foi que naquela geração de mais de 2 milhões de pessoas, apenas 2 conseguiram alcançar a promessa que Deus tinha feito. Isso traz para nós um temor muito grande, irmãos. E eu estudando isso aqui, eu falei: Deus, não me abandone. Não me abandone. Me ajude a te servir, Deus, porque eu preciso. Aleluia. Diante de tudo isso, e eu estou falando aqui para os irmãos, eu estou dando uma introdução para os irmãos, para a gente entrar no texto. Diante de todo esse cenário, das pessoas, da humanidade rejeitando a Deus, dizendo assim: olha, eu não quero. E Deus falando assim: tá bom, se você não quer, faz o que você quer então. Do versículo 29 até o versículo 31 de Romanos 1, se você chegar na tua casa e ler, eu não vou pedir para ler porque o meu tempo está se esgotando, mas se você chegar na tua casa e ler Romanos 1, do 29 até o 31, você vai ver lá que tem 21 pecados listados. Eu contei, são 21 listados lá. Resultado de quando o homem rejeita a Deus. E esses pecados estão lá. Paulo faz uma lista e fala: ó, eles são presunçosos, eles são mentirosos, eles são amantes de si mesmos, eles não têm misericórdia. Deus os entregou a tudo isso. Faça. E aí eu chego no final do capítulo 1, e aí eu queria que vocês lessem, porque acho que é um versículo que chega até doer no coração. Alguém lê para mim Romanos 1, 32. E aí eu entro no texto que a gente vai falar essa noite. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprova os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Sabe o que é isso aí, irmãos? O versículo 32 dá até vontade de chorar quando você vê. Isso é um estado irreversível. É um estado de rebelião permanente. É quando eu olho para Deus e falo assim: eu sei o que o Senhor quer, mas eu não faço porque eu não quero. Eu faço o que eu quero porque a vida é minha. E quem vai para o inferno sou eu. É isso que o Marcos leu. Toda a humanidade, todos sabem que o resultado de tudo isso que eles praticam é a morte. Mas mesmo sabendo que é a morte, eles preferem fazer. Eles preferem fazer. Isso é rebelião permanente. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, e para mim. Nesse cenário,
de rebelião permanente, Paulo começa o capítulo 2 dizendo assim: olha, portanto, viu o que aconteceu lá atrás? Aquele povo não quis fazer nada que era a vontade de Deus. Eles sabem que a consequência de tudo que eles estão fazendo é a morte, e a morte eterna. Mas eu entro no capítulo 2 e Paulo fala assim: você que olha para essas pessoas que praticam tudo isso, e aí você aponta o dedo e fala assim: olha, como ele é pecador, né? Como ele faz o que é errado, como ele peca, como ele transgride, merece a morte mesmo. Se você iniciar a leitura do capítulo 2, eu acredito que vocês tenham lido em casa, que você já sabia que a gente ia falar disso. Paulo ele usa um tipo de retórica no capítulo 2, no início do capítulo 2, diferente. Se você ler com atenção, você vai perceber que Paulo está falando como se existisse, como se ele estivesse falando com uma pessoa, usando um interlocutor imaginário. Porque você imagina Paulo pregando o que ele vai pregar agora, lá na sinagoga ou na frente dos romanos. Ele não queria constranger os irmãos e ele não queria se dirigir a uma pessoa. Aí ele faz o que a gente chama de diatribe. Diatribe é quando você usa o interlocutor imaginário para dizer o que você quer dizer para uma plateia, mas você não quer agredir ninguém, então eu uso o interlocutor imaginário. É isso que Paulo começa a fazer no capítulo 2. E aí Paulo começa dizendo assim: ó, vocês leram tudo que eu escrevi lá atrás? Todas aquelas pessoas? Todos nós estamos na mesma situação que elas. Mas é isso que Paulo está dizendo. Ele fala assim: ó, você está na mesma situação, porque o que você condena nas pessoas, você também pratica. O dedo seu que está apontando para o pecado das pessoas condena você mesmo, porque você pratica as mesmas coisas que você condena. Quando eu comecei a ler isso, irmãos, eu falei assim: Jesus, eu vou ter que falar para os irmãos lá na igreja, né? Porque é o que Paulo está falando, não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. As pessoas sabem que existe uma sentença de morte para quem pratica essas coisas. E aí eu estou no capítulo 2, versículo 1. Nós sabemos, mais do que todos, que quem pratica tais coisas tem uma sentença. Mas aí Paulo começa a olhar para as pessoas e falar assim: mas por que você aponta o dedo para eles, se vocês fazem as mesmas coisas? Por acaso algum de vocês é melhor? Por acaso algum de vocês está numa situação diferente? Todos nós nos condenamos naquilo que a gente julga. Todos nós, sem exceção. E eu vim essa noite falar aqui que esse capítulo 2, ele inicia falando para um grupo de pessoas que não existe aqui em Cidade Cumbica, mas existe lá na Igreja da França, como o pastor fala. Está falando aqui de hipócritas. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. Vocês olham para os gentios, idólatras, rebelião contra Deus. Deus abandonou vocês nos seus pecados.
Vocês merecem a morte mesmo. É isso que vocês merecem. Porque vocês não adoram a Deus. Vocês não valorizam o que Deus fez. E aí Paulo vira para essa plateia e fala assim: mas peraí, vocês também fazem as mesmas coisas? Ou vocês acham que o único e simples fato de você saber o que é errado vai te isentar do julgamento de Deus? Por acaso vocês não estão pensando que o fato de vocês apontarem o pecado do irmão de vocês vai fazer com que Deus perdoe de vocês, né? É isso que Paulo está querendo dizer. Vocês apontar o pecado de quem peca não isenta você de ser julgado por Deus pelo mesmo pecado. Paulo estava querendo aqui, irmãos, uma coisa, e eu percebi o objetivo claro de Paulo. E é isso que a gente tem dificuldade para entender. Paulo estava querendo colocar todos os seres humanos na mesma condição, no mesmo patamar. Todos. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, tá, irmãos? Essa condenação é para julgamento hipócrita. E eu não preciso aqui dizer o que é um julgamento hipócrita. Deus, o próprio Jesus vai dizer assim lá em Mateus: ó, não julgueis. Não julgueis, para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julgar, você também será julgado. Mas a Bíblia me autoriza e te autoriza a examinar o que vem de Deus e o que não vem. A julgar não, mas a examinar. Existe uma diferença. Esses dias atrás saiu uma notícia. Vocês devem ter acompanhado, se vocês acompanham notícias igual eu, que eu sou meio viciado em notícias. Saiu uma notícia de um juiz aqui de São Paulo, se eu não me engano, ele inclusive trabalhava ali na Barra Funda, no fórum ali da Barra Funda, e ele está com 96 acusações de assédio, estupro e assédio sexual. Um juiz super novo, acho que o cara, se tiver 40 anos, é muito. E deu repercussão porque, mesmo com todas essas acusações, a lei do Brasil permitiu que ele voltasse a trabalhar. Ele está lá trabalhando como se nada tivesse acontecido. Só de estupro ele tem 6 mulheres que procuraram a polícia e disseram que foram estupradas por ele. Quando não aposenta ele depois. É porque a sentença para esse tipo de pessoa, qual que é, Alta? É aposentar ele, né? Falar assim: tudo bem, você não vai mais trabalhar, eu te dou o seu salário para você ficar em casa. Essa é a lei. Mas se você lembra do tema que eu falei desse estudo de hoje, o julgamento de Deus é baseado na verdade. Deus julga com verdade. E é o único. Compreenda aqui, irmãos, o que eu quero dizer. Existe um único que pode julgar com verdade. E esse único que pode julgar com verdade é Deus. Porque eu e você, por que eu e você não podemos julgar? Porque em nós não existe verdade absoluta. Nós sempre incorremos em algum erro. Existe uma diferença entre julgar e examinar. A Bíblia me garante o direito de examinar. Eu posso examinar, mas eu não posso julgar. Quando a gente fala de julgamento, fulano cometeu um crime e ele vai ser julgado hoje. O juiz está ali, o Aldo que é da área pode me corrigir se eu estiver errado, mas ficam alguns dias, às vezes, dependendo do julgamento, fica meses. E ouve a testemunha, ouve outra testemunha, ouve alguém, ouve outro, ouve não sei quem, testemunha de acusação, testemunha de defesa, e o júri está lá, ouvindo todo mundo.
Depois que termina tudo isso, o júri vai entrar dentro de uma sala, secreto, e cada um vai expor a sua sentença. Vai dizer assim, ó, culpado, inocente, culpado, inocente, culpado, inocente. E aí o criminoso volta e o júri, qual foi a decisão do júri? Por 7 votos a 2, a gente decidiu que ele é culpado. Ou a gente decidiu que ele é inocente. Julgamento é isso. Julgamento é você dizer que uma pessoa é culpada ou é inocente. E Deus fala assim, Franciel, você não pode decidir se alguém é culpado ou inocente, porque você também é culpado. Como você, sendo culpado, vai dizer que alguém é culpado? Você não pode fazer isso. Mas Deus julga com verdade, versículo 2 do capítulo 2. E Ele não faz acepção. No versículo 3, Paulo vai deixar claro assim, ó: no dia do justo juízo, do julgador que julga com verdade, não vão existir exceções. Não vão existir exceções. Porque é interessante como as coisas acontecem no mundo, né? E, quer dizer, não vou falar do mundo, vamos falar aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil é interessante como as coisas acontecem. Eu sempre abro uma exceção para alguém, né? A nossa lei, o Aldo estudou para isso 5 anos, e ele vai ser especialista nisso, porque advogado aqui no Brasil é especialista em achar brechas na lei, não é isso? Tem muito, hein? E tem muito. Existe uma lei. Por que o Aldo vai ser o próximo, tá? Uma das classes mais ricas do Brasil hoje são os advogados, sabia disso? Existe muito advogado milionário e até bilionário, sabe por quê, irmãos? Porque um bom advogado aqui no Brasil, para quem tem dinheiro, faz com que você nunca pague pelos seus crimes. Advogado do mundo é muito rico, né? Advogado do mundo é muito rico. Pode ter certeza disso. Um advogado, eu fico pensando, né? A gente vê direto na televisão, a gente vê essas notícias direto, né? Fulano foi espancado, chicoteado, até tomou choque, foi preso porque foi pego roubando um pacote de bolacha no mercado. Agora os seguranças dos mercados estão torturando as pessoas. Pega a pessoa, leva para o quartinho, tortura, dá choque, espanca, bate. Por quê? Porque roubou um pacote de bolacha. E eu aqui não vim aqui dizer que é certo roubar um pacote de bolacha. Não estou dizendo isso. Mas para quem rouba milhões e mata milhões, é candidato a presidente e vai ganhar a eleição. Por isso que nessa noite eu vim falar para vocês de um Deus que julga com verdade. Lá diante de Deus não vai ter advogado. O Aldo não vai chegar lá e falar: não, mas peraí, ó, tem uma brecha aqui na lei que diz que ele podia fazer isso. Não. Diante de Deus não vai existir exceção. É por isso, irmãos, que eu me alegro. É por isso que eu me alegro. Por servir um Deus que é justo. E quando eu olho toda a injustiça que acontece no mundo, que acontece aqui no Brasil, onde o dinheiro diz o que você pode e o que você não pode, e tem gente que acredita, me desculpe a palavra, nem vou usar a palavra. Tem gente que acredita que essas pessoas que estão no horário político se importam com a gente. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que
que essas pessoas que estão aí no horário político que você vê todo dia, que essas pessoas estão pensando em Cumbica, em Guarulhos, pensando no Franciel, na Leda, que é trabalhadora. Essas pessoas não sabem nem que a gente existe, irmãos. Eles só estão importando com dinheiro e com poder. Não se iluda, não pense que vai entrar um presidente, um senador, um governador que vai melhorar a sua vida. Quem pode melhorar a sua vida é Deus. E eu não estou dizendo aqui que você deve ser negligente no seu voto, não. Escolha bem quem você vai votar. É difícil. Missão complicada, né, Tarcísio? Missão complicada. Escolha. Mas não pense, irmão, não caia na ilusão de pensar. Porque Lula não se importa comigo nem com você, Bolsonaro não se importa comigo nem com você, Ciro não se importa comigo nem com você. Esses caras não sabem nem que a gente existe. Esses caras não se importam com a gente, irmãos. Quem se importa com você é Deus, que mandou o Filho dele morrer por você, para que você tivesse vida. Mas, dentro do contexto que eu vim trazer para os irmãos aqui hoje, eu quero dizer que vai existir um julgamento, e esse que vai dar a sentença é justo e verdadeiro. Não vai existir exceção. Mas aí, diante de todas essas notícias ruins que eu trouxe para vocês agora, tudo isso que eu falei, eu quero encerrar minhas palavras nos próximos 5 minutos. E haja visto que amanhã é feriado, né, irmãos? Então eu posso ir até 10 horas tranquilamente. Glória, amanhã por Deus. Todo aqui, bênção, essa bênção. Porque no versículo 4 do capítulo 2, Paulo vai trazer uma boa notícia. Ele vai falar assim, ó, tem traduções que vai dizer que Deus é riquíssimo, riquíssimo em bondade. É como se eu dissesse assim, olha, Deus tem tanta bondade com ele, tanta bondade, que se ele dispensasse a bondade dele sobre todos os quase 8 bilhões de habitantes da terra, ainda sobraria muita bondade. Ele é riquíssimo em bondade. Ele quer que eu e você entendamos que a bondade dele me alcança e te alcança. Aleluia. E aí Paulo vai falar duas coisas que eu achei muito interessantes. Ele vai falar assim, olha, Deus é paciente, Ele é tolerante, Ele dá oportunidade. Você já imaginou, irmãos, se cada vez que nós pecássemos, Deus castigasse imediatamente? Fala assim, ó, pecou, regra, pecou agora, castigo. Já imaginou isso? Nem eu e nem você estaremos aqui. Mas Paulo vai falar assim, não. Ele não castiga imediatamente. Ele é tolerante. Ele é bondoso. Ele olha para você com um olhar de misericórdia. Para mim com um olhar de misericórdia. E ele é longânimo também. O pastor gosta de falar dessa palavra aqui, né? Longo ânimo. Mas aqui eu quero dizer para você que essa longanimidade aqui é como se Deus falasse assim, ó, eu vou ter paciência com você, viu, Amanda? Mesmo você pecando, eu tenho paciência com você. Não vou te julgar agora, eu vou te dar a oportunidade de você se arrepender. Ele olha para mim e fala assim, Franciel, eu estou te dando oportunidade, Franciel, se arrepende. Se arrepende, porque eu não quero te julgar agora. Eu quero dar oportunidade para você se arrepender. Mas Paulo faz um aviso.
ele fala assim: olha, Deus é rico em bondade, mas a bondade de Deus tem um objetivo claro e específico. A tolerância de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus tem um objetivo específico. É o que a maior parte das pessoas hoje em dia esqueceram. Não, estou na graça. Na graça. Estou salvo já. Jesus me salvou, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Estou salvo. Fica tranquilo. Mas Paulo ensina uma coisa que, se de tudo que eu falei hoje vocês saírem somente com esse final no coração de vocês, é que a bondade de Deus só tem um objetivo. A bondade de Deus tem o objetivo de levar eu e você ao arrependimento. Aproveite a bondade de Deus. Aproveite o quanto Ele é bom e se arrependa. Porque o objetivo de Deus ser bom é levar você a se arrepender do que você tem feito. Então a bondade de Deus, e Paulo deixa claro no versículo 4, olha, a bondade de Deus leva ao arrependimento. É por isso que nós estamos embaixo dessa graça. A graça é isso, é Deus sendo bondoso conosco, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Eu e você nessa noite estamos debaixo dessa bondade de Deus e temos a oportunidade de nos arrepender. E se nessa noite você sair com isso no seu coração, Deus, obrigado, porque o Senhor é bom comigo, mas a sua bondade me leva a me arrepender do que eu tenho feito, e eu não quero mais pecar, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o teu querer, porque o Senhor tem sido bom comigo. Esse é o objetivo de Deus para todos nós, irmãos. Mas, e eu encerro no versículo 5, se a bondade de Deus não te levar ao arrependimento, o que vai acontecer com você é que você está acumulando ira de Deus para o dia do julgamento, e o dia do julgamento vai chegar. Você imagina, Paulo, ele é específico, ele fala assim: vocês estão desprezando a bondade de Deus, porque quem não se arrepende despreza a bondade de Deus. E quem despreza a bondade de Deus acumula, é como se você estivesse fazendo uma poupança, né? Hoje em dia está em desuso, né? Mas antigamente aqui no Brasil a poupança era muito forte. Então a poupança é aquilo lá, né? Todo mês coloca lá 50 reais, 100 reais, 50, 100, 50, 100, uns põem mais, outros põem menos. Depois de vários anos você vai ter um montante lá. Paulo está dizendo aqui a mesma coisa. Quem não aproveita a bondade de Deus para se arrepender, está fazendo uma poupança de ira de Deus sobre a sua cabeça. E um dia esse julgamento vai chegar. Saiba que existe alguém que vai julgar com verdade e com justiça, mas que até agora Ele tem estendido a sua mão de bondade sobre cada um de nós. E o que eu vim nessa noite dizer para vocês, irmãos, a bondade de Deus é maravilhosa, e ela tem trabalhado nos nossos corações, tem feito com que a gente se arrependa daquilo que a gente tem feito de errado, e faz com que a gente entenda que aqueles que estão lá fora, que estão entregues ao pecado, que foram esquecidos e abandonados por causa que rejeitaram a Deus, não são piores do que nós. Nós estamos no mesmo patamar, e Deus quer que a gente reconheça que o único que separa nós deles é a bondade de Deus que está sobre nós, para que nós nos arrependamos. Eu quero fazer 4 aplicações rapidamente dessa mensagem nessa noite. A primeira é: quem realmente serve a Deus olha primeiro para si e diz: Deus, tenha misericórdia de mim.
Não olhe para o seu irmão. Eu não tenho que olhar para o Marcos e falar: olha como o Marcos é pecador. Olha que barba pecadora dessa dele. Não. Eu tenho que olhar para mim e falar: Deus, tem misericórdia de mim, porque assim como o Marcos, eu também sou um pecador. Essa tem que ser a nossa consciência. 2. Se você se decepcionou com a igreja, ou se decepcionou com alguém, e isso trouxe para você tristeza, muitas vezes até fez você se entristecer com Deus, com a igreja, com o pastor, com a liderança, tome cuidado, porque talvez você esteja sendo hipócrita, porque o mesmo erro que essa pessoa cometeu, você também comete. Olhe para você mesmo. Não pense que você é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Se alguém errou com você, peça para Deus misericórdia. E saiba que você também já errou com muita gente. Não aponte o dedo, mas saiba que existe um Deus que está dispensando bondade sobre todos nós. Todos nós. Arrependimento é uma maneira de viver. Arrependimento é um estado. Todo crente que conhece a Bíblia e que busca servir a Deus tem que saber que todo dia é dia de se arrepender. Todo dia, quando você abrir os seus olhos e fala: Deus, eu me arrependo, perdoa os meus pecados, eu estou arrependido porque eu errei, porque eu pequei. Arrependimento é um estado permanente para todo crente. A gente precisa entender isso, porque isso vai colocar a gente no lugar onde a gente deve estar, de pecadores que são cobertos pela bondade de Deus, e por isso a gente se arrepende. E por último, que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos, a convivermos como pecadores que encontraram a graça de Deus e a bondade de Deus. Porque quando a gente tiver consciência que todos nós somos pecadores, que encontramos a graça de Deus, nós vamos começar a nos tratar melhor. Nós vamos deixar de olhar para o irmão e falar: você é pior do que eu, porque você peca e eu não peco. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Deixa de ser hipócrita, porque você comete os mesmos erros. Que Deus olhe para nós com um olhar de misericórdia, e que a bondade de Deus não falte sobre a nossa cabeça, mas que essa bondade cumpra o objetivo dela, que é me levar e te levar ao arrependimento. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço. Meus irmãos, eu quero fazer os anúncios. Essa semana é uma semana especial. A gente sabe que essa semana de ceia. Amanhã nós temos oração. Não, amanhã nós temos manhã com Deus, às 8 da manhã. Manhã com Deus às 8 da manhã, com direção, né, irmãos? Do ciclo de oração, mas todos nós devemos estar aqui amanhã, 8 horas, nem era 9h25 ainda, irmãos. Né? A gente podia ter estendido um pouco mais, né? Qualquer hora a gente pode passar a noite toda aqui. Fica até amanhecer. Né? Seria bom. Então amanhã com Deus às 8 da manhã. Pastor, aí vai ter oração de manhã e à noite também, às 20 horas. Na quarta-feira? É. Amanhã tem reunião na sede, né? Aquela reunião especial. Então, irmãos, amanhã não vai ter oração aqui à noite. Nós temos uma reunião na sede amanhã. Então nós vamos vir para a oração de manhã e à noite estaremos na sede. É uma convocação para obreiros, dirigentes, líderes de departamentos. Secretários, todos. Uma convocação geral. E quinta-feira, 8 da manhã, consagração com toda a igreja, oração
e culto com ciclo de oração, culto da vitória, campanha da vitória com ciclo de oração. Sexta-feira, consagração com toda a igreja às 8 da manhã. Sábado, às 19 horas, o que nós temos, irmãos? Ceia do Senhor, celebração da Ceia do Senhor às 19 horas. Domingo, 8 horas da manhã, consagração com toda a igreja, 9 horas, escola bíblica dominical, 10h30, ensaio com a mocidade, e 18h30, irmãos, 18h30, o nosso culto agora começa 15 minutos mais cedo, e nós vamos nos esforçar para iniciar o culto às 18h30 com quem estiver aqui. Então, irmãos, eu tenho que fazer um pedido para os irmãos. Irmão, chegou, dobra o seu joelho. Não sente no banco e fique conversando com o irmão, porque às vezes você está atrapalhando o irmão que quer orar. Se você quer conversar com o irmão, eu não tenho nada contra isso. A gente precisa ter comunhão mesmo. Vai lá na casa do irmão, toma um café. Ou depois que o culto acabar, pode ficar aqui até meia-noite. Mas quando você chegar no culto, o culto não iniciou ainda, dobre o seu joelho. Faça um momento de oração. Mas a gente vai iniciar o culto 18h30, com quem estiver aqui. Então eu quero que todos os irmãos cheguem no horário. Porque se tiver 2 irmãos, ou se tiver que iniciar sem microfone, a gente vai iniciar 18h30, para a gente encerrar o nosso culto às 20h30. Amém, irmãos? Amém. Amém? Deus que abençoe os irmãos. Fiquemos de pé, fazemos uma oração. Terça-feira que vem, irmãos, continua, tá? Eu conto com a divulgação dos irmãos. Os irmãos têm se esforçado para trazer algo para os irmãos. Não é fácil, viu, irmãos? Leva muito tempo para estudar. O Aldo sabe, né? Leva bastante tempo. Mas a gente se esforça para trazer algo para os irmãos. E que seja algo de Deus, baseado na palavra de Deus. O próximo vai do 5 aonde? Quer dizer, vai ser o 6 até? Está aqui, irmãos. Espera que eu já te falo agora. O próximo, irmãos, é do 6 ao 11. A gente vai falar sobre o julgamento imparcial, tá? Do 6 ao 11. É o próximo. Então venha, irmãos. Nós estaremos aqui se Deus permitir. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu te louvo, te exalto e te agradeço pela tua presença e pela tua palavra. Deus, me ajuda, Senhor, a não desprezar a tua bondade, mas ajuda, Senhor, a considerar a tua bondade, me arrepender, Senhor, dos meus erros e das minhas falhas, para que eu possa aguardar o teu retorno, Jesus, porque um dia o Senhor voltará, Senhor, para arrebatar a tua igreja e para julgar essa humanidade. Deus, me ajuda a tua igreja. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é bom, Pai, e a tua misericórdia são as causas de nós não sermos consumidos. Obrigado, Jesus. Estende, Senhor, as tuas mãos sobre cada um de nós, porque nós precisamos de ti. Abençoa, Senhor, o restante da semana do teu povo, que possamos estar aqui novamente, Senhor, nos trabalhos da igreja, se o Senhor não retornar. Estende as tuas mãos sobre cada um dos teus servos. Abençoa, Senhor, o feriado de amanhã. Aqueles que vão trabalhar, abençoa no trabalho. Aqueles que vão folgar, abençoa também na sua folga junto com a sua família, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Curva a sua cabeça, irmão, estenda a tua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus permaneça, Senhor, com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Podendo, diga amém. Está encerrado em nome de Jesus.